Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. A graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Em gratidão, e nós nos encontramos na sua presença em louvor, para estarmos aqui e sermos gratos a esse Deus que nos amou, a esse Deus que antes de qualquer outra coisa, sem achar nada em nós de bom, Ele nos amou, nos resgatou das trevas, nos trazendo para andar com Ele na luz, eleitos na eternidade para sermos a igreja do Senhor na terra, resgatado das trevas do mundo, mas nos deixando nesse mundo, não para sermos igual ao mundo, não para imitarmos o mundo, mas para sermos luz em um mundo controlado pelas trevas, em um mundo que continua adormecido sob os princípios, sobre os ensinamentos, sobre a égide de Satanás, o inimigo de nossas vidas. Portanto, é muito a alegria do nosso coração em nos encontrarmos mais uma vez nesse espaço separado para o culto ao nosso Deus, culto esse que não é privilégio apenas de quem dirige, mas é o culto prestado por todos nós, não a seres humanos, não a religião, mas o culto que tem a centralidade exclusiva na pessoa do nosso Deus. Nós estamos aqui para louvá-lo, engrandecê-lo, para exaltar o santo nome do Senhor. Portanto, principalmente você que nos visita, o culto, lamento, mas não está sendo feito para você. O culto é do início ao fim prestado exclusivamente para o nosso Deus, para o louvor, a honra e a glória dele. Portanto, a nossa preocupação reside aí, em que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, amém? E que os irmãos possam também cultuar junto conosco. O Salmo 150 diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Louvado seja o seu santo nome. Mesmo assentado, feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus amoroso de misericórdia, em tua presença, ó Pai, trazidos, encaminhados a este lugar pelo teu Santo Espírito, nós aqui, ó Pai, queremos, em primeiro lugar, render toda a nossa gratidão a Ti, a um Deus misericordioso, a um Deus que nos ama de verdade, a um Deus que nos ama mesmo tantas vezes nós não retribuamos este amor. Queremos te ser gratos, ó Pai, porque de uma maneira maravilhosa, indizível, ó Pai, Tu nos amaste. E aqui nós estamos, Senhor, para prestar o nosso culto, o nosso louvor, a celebração, todos os atos litúrgicos aqui prestados, sejam, ó Pai, do nosso coração para o único e exclusivo louvor da Tua glória. Te rogo a bênção sobre os Teus servos e servas que já estão aqui, aqueles que estão se encaminhando para a Tua casa, que nessa noite, ó Pai, sejam momentos de reflexões em nossas vidas, momentos, ó Pai, de alegria, que nos revigora, que possamos, Senhor, Tu possa ungir o Teu servo, pastor, ó Pai Alexandre, para ser o instrumento da Tua palavra nessa noite mais uma vez, que verdade possa ser ouvida, que a verdade possa ser alcançada por todos nós, a verdade, ó Pai, aquela que precisamos ouvir de um Deus que tem muito a nos falar. Portanto, ó Pai, que possamos, ao findar deste momento, possamos estar mais enriquecidos e, sobretudo, ó Pai,
fortalecidos pelo poder do Evangelho de Cristo, que é o único capaz de transformar o homem pecador num homem redimido. Muito obrigado por tudo. Aceita, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração e as celebrações que serão feitas aqui neste culto, que é tudo, repito, para a tua honra e para a tua glória. E tudo nós te pedimos, nós te rogamos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor nesse instante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos convido a ler comigo apenas um versículo da palavra de Deus. Está em Tiago, capítulo 5. Os irmãos que puderem ficar de pé e fazer comigo essa leitura de apenas um versículo. Tiago 5, versículo 16. Meus irmãos, esse momento litúrgico, ele é reservado para o momento de
reflexão sobre as nossas vidas, sobre a nossa condição perante a um Deus soberano, a um Deus que não faz concessão ao pecado, a um Deus que não admite ser trocado por outro Deus, a um Deus que não divide a sua glória. Os irmãos sabem que, a despeito de sermos regenerados, redimidos, nascidos de novo, tendo o Espírito Santo habitando em nós, no momento em que o Senhor nos alcança com a sua graça, mesmo assim nós estamos em um processo de santificação, pelo qual todos haveremos e estamos passando. Aqueles no passado enfrentaram, os atuais contemporâneos passam, os vindouros também passarão, e é uma caminhada difícil, é uma caminhada que a cada dia, a cada momento é necessário que nós, enquanto cristãos que somos, nascidos de novo, nascidos para andar na luz, esquecer as coisas do passado, eis que tudo se fez novo, e é para ser novo na vida, no sentido de novas práticas, de novo pensamento, de uma nova concepção, daquilo que fazíamos e não fazemos mais, daquilo que outrora éramos para fazer e não fazíamos, e agora devemos fazer. Portanto, enquanto pecadores que somos, nós necessitamos a cada dia de estarmos sempre orando ao Senhor em favor do perdão dos nossos pecados, das nossas falhas e iniquidades. Porque todos os que estão aqui, os que estão lá fora, toda a humanidade, ela necessita do perdão de Deus. Tiago, no capítulo 5, verso 16, aconselha-nos a isso. Diz assim: acompanhem, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia e a súplica ou a oração do justo. Podemos ler todos juntos? Amém? Leiamos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica do justo não é qualquer súplica. A súplica do justo, que muito vale para Deus, não é uma súplica qualquer. É aquela que vem, é aquela que nasce, é aquela que é originada do arrependimento verdadeiro. Provérbios diz que só alcança misericórdia aquele que se arrepende e que deixa a prática do pecado. Nesse instante, ore no seu lugar. Você tem essa oportunidade de fazer essa reflexão e esse exercício fundamental, essencial para a vida cristã. Reconheça seus erros, seus pecados, sua iniquidade para com Deus, para com o próximo. Perceba o quanto você tem sido cruel com alguém. Perceba o quanto você tem falhado com as pessoas. Perceba o quanto nós temos, às vezes, nos distanciado de Deus. Eu não estou falando só da ausência da igreja. A ausência dos cultos é só um reflexo do quanto você tem estado distante de Deus. Feche seus olhos. Pense nisso profundamente. Mas pense num Deus perdoador. Pense nesse Deus maravilhoso, que está sempre de braços abertos a nos receber. Santo e maravilhoso Deus, nós aqui, ó Pai, na Tua presença, mais uma vez, queremos ser muito gratos a Ti, porque, ó Pai, a Tua palavra, que é a revelação da Tua verdade para nós, para a humanidade, a Tua palavra, que é, ó Pai, sim, a lâmpada que ilumina os nossos passos, conforme o salmista já escreveu. Tua palavra, ó Pai, que é e deve ser a nossa regra única de nossa fé e de nossa prática diária, nos assegura, Senhor, em várias as passagens, que Tu és um Deus perdoador,
que Tu és um Deus que ama fazer justiça e perdoar pecadores. E Tu és um Pai amoroso, amorosíssimo, que está sempre pronto, ó Pai, com os Teus braços estendidos ao pecador que se arrepende. Obrigado, ó Pai, porque se não for assim, obrigado, ó Pai, porque se não fosse um Deus assim, toda a humanidade estaria condenada à morte eterna. Porque, ó Pai, não é o nosso bem que nós fazemos, não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que sai como fruto do coração pernicioso e maldoso nosso, mas são as Tuas misericórdias que impedem a cada manhã de nós não sermos consumidos. E aqui, ó Pai, nós estamos diante de Ti com os nossos corações e vidas abertas. Tu, Senhor, que esquadrinhas, Tu que sondas tudo, ó Pai, em nossas vidas, sabe de todas as coisas. Tu sabe, percebes as nossas fragilidades. Tu sabes, ó Pai, os caminhos que temos andado, os nossos pontos fracos em que o inimigo tantas vezes tem obtido vitórias. Mas aqui nesse instante, ó Pai, eu Te suplico e Te rogo que os Teus ouvidos estejam atentos ao clamor dos pecadores aqui presentes, desta assembleia de pecadores redimidos, ó Pai, que nesse instante estão abrindo o seu coração, estão confessando o seu pecado, reconhecendo a sua pequenez diante de Ti e suplicando, ó Pai, o Teu amor, o Teu perdão cubra a nossa multidão de pecados. É assim que nós entendemos, ó Pai. É assim que nós compreendemos, é assim que nós nos relacionamos com esse Deus. Não pecamos porque sabemos que Tu perdoas, ó Pai. Nós pecamos porque somos maus. E Te agradecemos porque Tu és um Deus bom, que perdoa, que está sempre pronto a receber o pecador arrependido. E nessa noite, ó Pai, possamos estar aqui também com essa postura, ó Pai, de pecadores arrependidos. Mas pecadores que arrependidos do fundo do coração, que sejam, ó Pai, adoradores de verdade, de espírito em verdade, que de nossa boca possa ser proferida a verdade de nosso coração, o desejo, ó Pai, não só do Teu perdão, mas o desejo, sobretudo, de largar a prática do pecado que tantas vezes tem nos aprisionado. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua graça. Obrigado pelos grandes feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas e no meio do Teu povo e, sobretudo, ó Pai, na vida desta igreja. Pois tudo nós Te rogamos, nós Te suplicamos e somos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Vamos entoar mais um cântico ao nosso Deus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso
permanecer. O que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós também estamos aqui para nos alegrarmos e celebrar a comunhão com os irmãos, com todos que estão aqui nesse momento. Comunhão essa que só foi permitida, que foi conseguida por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da sua morte, da sua ressurreição, do sangue derramado na cruz, que nos fez filhos de Deus, nascidos de novo para uma nova caminhada com Deus. E nessa noite eu quero receber, né, aos nossos ilustres visitantes que estão nessa noite, dizer que é sempre um grande prazer para nós recebê-los, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, para prestarmos esse culto a esse Deus maravilhoso, digno
de nossa adoração, de nosso louvor e de toda a glória que nós possamos dar somente a Deus. O Ministério de Louvor agora vai entoar mais um belo cântico. Eu vou pedir para que os irmãos, os que puderem ficar de pé, para nós entoarmos junto esse louvor. Lamentavelmente ainda não pudemos, passear na igreja. Eu digo passear no sentido de sair dos nossos lugares e abraçar o irmão e cumprimentá-lo, mas sintam-se em nosso Senhor Jesus todos cumprimentados, principalmente você que nos visita, e nos alegremos no Senhor com esse louvor. Quero só destacar aqui, e que é um prazer muito grande, eu estou vendo aqui a presença do meu sogro, seu Raimundo Dosa, aqui conosco. Nele eu recebo e celebro a visita de todos os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Muitíssimo obrigado, que o Senhor Deus possa abençoá-lo. De pé, nós vamos louvar ao nosso Deus, celebrando esta comunhão maravilhosa em Cristo Jesus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Podem sentar, igreja. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Toda a igreja. Não há Deus maior. Não há. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém, Jesus. Oi, ok. Meus amados irmãos e irmãs, a paz e a graça da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria podermos estar aqui mais uma vez nessa noite, podermos, adorar o nosso bendito Deus, nessa noite tão agradável, de um clima tão agradável, pelo menos para mim, não é? Que saí de uma região, estava numa região bem quente, para mim aqui está um clima maravilhoso. Tem gente aí, talvez se reclamando de calor, mas para mim está bom demais. Uma grande alegria em ver aqui seu Raimundo, né, seu Raimundo? Que coisa boa, estivemos lá na casa do seu Raimundo, visitando ele,
E ele disse: pastor, eu vou lá assistir o culto, ver o senhor pregar, não é? Está cumprindo sua palavra, está aqui. Deus abençoe a vida de seu Raimundo. E depois a gente vai lá, né, seu Raimundo, na sua casa, tomar um banho de açude, pescar um peixe ali, fritar ali na beira do açude e comer ali mesmo. Amém, seu Raimundo? Deus abençoe a vida do senhor, viu? E todos os demais visitantes, sem querer desmerecer os outros, os demais visitantes que também estão aqui e que vieram para cultuar o nosso Deus. Hoje, inclusive, teremos a presença das crianças no culto infantil. Então nós queremos aqui convidar os pequeninos. Até que idade é? Não me disseram até que idade é. Até que idade é, Márcia? Até 3 anos? De 2 a 10 anos? De 3 a 12 anos. As crianças de 3 a 12 anos, por gentileza, venham aqui, a gente vai fazer uma oração por vocês. Queria já aproveitar que os pais estão aqui, as crianças. Isso é um trabalho que foi feito hoje pela manhã na escola dominical, muito bom por sinal, viu, irmãos e irmãs? Os pais tragam seus filhos para a igreja. Olha só o que está sendo produzido e feito por eles. Um trabalho voluntário das irmãs que com muita dedicação, pela manhã, não é, estão preparando aqui na sala das crianças. Hoje prepararam isso aqui, ó. Isso aqui é o tapete da oração. Uma forma bastante lúdica de incentivar o seu filhinho, a sua filhinha, a buscar a Deus e a orar. Então, se você fica em casa e não traz o seu filho para a igreja, ele está perdendo a oportunidade de aprender e de crescer no Senhor Jesus. Então, está aqui, está certo? Pela manhã, está havendo então trabalho com as crianças. Traga a sua criança e nós vamos então fazer uma oração. Pastor Armando está aí pertinho, queria pedir que ele pudesse, passa o microfone para ele aí, por gentileza, ele pudesse fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida das crianças e pelo culto que elas estarão tendo no espaço reservado especialmente para elas. Amém. Que Deus abençoe as nossas irmãs, o culto, não é? Preparado para elas, que Deus fale, a mensagem fale ao coração das irmãs, professoras, bem como ao coração das crianças, uma mensagem contextualizada, preparada para que elas possam então entender a mensagem do Senhor. E nós que ficamos aqui, convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Reis de Israel, primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 18, onde nós vamos falar nessa noite, capítulo 18, do verso 41 ao verso 46. O primeiro livro dos Reis de Israel, o capítulo de número 18, dos versos 41 aos versos de número 46, onde nós iremos falar nessa noite sobre os desafios da igreja para os tempos atuais. Olha aí, viu? Os desafios da igreja para os tempos atuais. Qual é o tema, irmãos, que nós vamos falar nessa noite? Muito bem, os desafios da igreja para os tempos atuais. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 40 e 41. Mesmo assentados, com toda a reverência, eu vou fazer a leitura do texto. A minha Bíblia está aqui na versão atualizada,
Eu vou fazer a leitura nesta versão, que diz assim, o texto da palavra do Senhor. Elias ora para que chova. 1 Reis 18, a partir do versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, curvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Amado, soberano Senhor, Deus de toda graça, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua santa palavra e assim, ó Deus, possamos sair daqui alimentados nessa noite. Obrigado, ó Deus, pelo grande privilégio de termos a Tua palavra diante de nós e dela extrairmos os ensinamentos necessários à nossa vida. Abençoa a vida de cada pessoa que entrou aqui nesse templo e que a Tua palavra encontre corações férteis para que ela possa germinar e produzir bons frutos. Assim oramos, assim rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a igreja sempre esteve envolta de muitos desafios durante toda a história. Os desafios da igreja sempre foram desafios grandes. Quando a gente olha para o passado, quando a gente lembra, por exemplo, do início da igreja primitiva, os desafios assim que Jesus morre, ressuscita e entrega ali a responsabilidade da continuação do trabalho da pregação do Evangelho, do trabalho da igreja para os discípulos e aqueles outros que haviam já entregue a sua vida ao Senhor. A igreja enfrentou muitos desafios, desafios de perseguição, desafios de mortes e os desafios mais terríveis que se possa imaginar. Tivemos já aqui, bem mais próximo de nós, ainda aí no início da Idade Média, ali no século XVI, a Reforma Protestante, e o grande desafio de trazer a igreja de volta para o ensino verdadeiro, o ensino sadio da palavra do Senhor. Mas já estamos vivendo em uma época em que a igreja já está vivendo outros novos desafios, grandes também, diferentes daqueles que a igreja viveu no passado, mas desafios da mesma forma, lutas da mesma forma. E assim a igreja vai caminhando, sustentada pelo poder do Espírito, pela condução do Deus todo soberano, todo poderoso. E quando a gente pensa em desafio, me vem à mente o profeta Elias. Profeta Elias, que o nome significa Jeová é Deus. Profeta que profetizou no Reino do Norte, Israel, tendo vivido, irmãos, em um tempo de grande desafio e de muita luta ali daquele povo de Israel, ali por volta do ano 900 antes de Jesus Cristo. O profeta Elias viveu no auge da corrupção daquela nação, do seu país. Mas o ministério do profeta Elias não foi um ministério de alguém que se acovardou, que teve medo dos desafios que se apresentou diante dele. Pelo contrário, o profeta Elias teve o seu ministério marcado pelo sobrenatural de Deus.
O profeta Elias, ele não foi um profeta que fugiu dos desafios que se apresentou. Pelo contrário, amados irmãos, o profeta Elias foi uma pessoa muito presente na história de Israel. E ele sempre se encontrava envolvido ali nos problemas, nos conflitos, nas aflições do seu povo. Ele entendia que havia sido colocado ali, naquela nação, para fazer diferença e para ser uma bênção. De maneira que nós encontramos muitas virtudes na vida do profeta Elias, virtudes e atitudes que inclusive provocaram profundas mudanças, não só no contexto social, como no contexto político ali da nação e do povo de Israel, que inclusive são ainda válidas para os nossos dias atuais. Se assim não fora, nós não estaríamos então trazendo essa mensagem desse texto e dessa passagem. Vale lembrar que um pouco antes do profeta Elias se destacar aqui no meio ali do povo de Israel, o que se via no cenário político, no cenário social e espiritual, era, amados irmãos, extremamente desanimador. Nesse período dominavam os maus governantes, os maus reis, que fizeram afastar o povo de Deus. Veja, por exemplo, um pouco antes, quando a gente olha aqui no capítulo de número 16, nós temos aqui o personagem do rei Onri. Capítulo 16, verso de número 25 ao verso de número 26, verso 25 e 26, o rei Onri, por exemplo, ele foi considerado, segundo o texto, pior do que todos quantos foram antes dele. Diz o verso de número 25 e 26 do capítulo de número 16, fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera para Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. A história mostra aqui no texto, ainda aqui no primeiro livro dos reis, que depois da morte de Onri, assumiu ao trono, ascendeu ao trono o seu filho chamado Acabe, que veio então reinar em seu lugar. E a Bíblia vai dizer, lá ainda no capítulo 16, agora o verso de número 31 ao 33, que Acabe fez ainda pior do que seu pai, multiplicando a tragédia e a iniquidade do povo de Israel. Versículo 31 do capítulo 16, diz aqui o texto, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezebel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação, para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que foram antes dele. Veja, irmãos, que o contexto, o cenário em que o profeta Elias se encontra, é um cenário caótico. É um cenário triste, é um cenário desanimador para qualquer pessoa. Ele estava ali, havia sido colocado pelo Senhor. E aí os desafios começaram a surgir. Os desafios lhe foram apresentados. Veja que o profeta Elias percebe a situação em que o povo se encontrava. Veja a situação aí de Acabe. Seu casamento com Jezebel foi uma união, na verdade, muito mais política, que contribuiu, que culminou muito mais para engrossar ainda mais o caldo do caos, da sopa do caos daquela nação. Aparece então o profeta Elias, os desafios lhe são apresentados. E aí, amado irmão, eu convido você a ver que no capítulo de número 18, ainda um pouquinho antes, versículo de número capítulo 18, a partir do verso 20, eu não vou ler todo o texto, ele é grande, diz que Elias e os profetas de Baal,
Acontece ali esse grande evento que vocês conhecem muito bem, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, não é? Ou seja, o Deus de Elias estava sendo desafiado pelos profetas de Baal, e no versículo de número 38, diz que Elias, depois de provar com fogo aqui os 450 profetas de Baal, que só o Senhor é Deus, Elias vai se ver então diante de um novo desafio. Vamos ver aqui o verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias estava sendo provado por aqueles profetas desse Deus pagão, que a gente já vai falar sobre ele. E Elias desafia aqueles 450 profetas e disse: o meu Deus é o verdadeiro Deus. E aqueles homens ali são: nosso Deus, Baal é que é o verdadeiro Deus. E ali então vamos ver. E aí, diante de toda aquela situação, Elias desafia o pessoal ali, adoradores do profeta de Baal, tentam invocar o seu Deus para consumir ali o holocausto, para se apresentar ali diante deles, e isso não aconteceu. Mas o Deus de Israel, além de consumir o holocausto, é interessante que diz que eles jogaram muita água na lenha que seria, não é, acesa para o holocausto, que colocaram muita lenha, muita água em cima das lenhas e do holocausto. Mas o profeta Elias disse: eu não quero fogo. O fogo veio do céu. Pela lógica, seria impossível acender aquela lenha, porque estava muito molhada. Mas diz que o fogo consumiu a lenha, o holocausto, e ainda lambeu a água que havia sido colocada ali. E aí o pessoal, a partir dali, começa, não é, a perceber quem Deus realmente era. No entanto, a gente fica pensando, quando a gente fala do profeta Elias, o que foi que fez o profeta Elias para que a palavra de Deus viesse a se cumprir ali no meio do povo? O que fez o profeta Elias para conseguir vencer os obstáculos que haviam sido postos diante dele? Quais foram as suas atitudes? E a gente vai tentar analisar a partir dos versos de número 41 ao 46, aprendendo com o profeta Elias, qual deve ser a nossa postura, amados irmãos, frente aos desafios que se nos apresentam. Por isso o tema: os desafios da igreja para os tempos atuais. Perceba que sempre teremos desafios, e eles são bons, importantes, porque os desafios nos fazem crescer. Eu sempre gosto muito da frase, né? Não peço que me livre dos problemas, mas que me livre nos problemas, porque os problemas, os desafios que nos impõem, não é, o mundo, a vida, são importantes para o nosso crescimento. A primeira coisa que a gente aprende, que fez do profeta Elias vencer os desafios diante dele, foi ter uma fé operante, uma fé sobrenatural, uma fé, irmãos, diferente da fé de que muita gente tem hoje. Estávamos no culto da UPH falando, né, que foi ontem, inclusive, por sinal, muito bom, falando um pouco sobre, não é, um tipo de ateísmo muito presente, o ateísmo prático, muito presente nos dias de hoje, de pessoas que dizem que têm fé em Deus, que creem em Deus, mas na prática da vida, isso não se revela. É exatamente o contrário. E aí o verso 41 do nosso texto, vindo aqui, não vamos fugir dele. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sobe, come e bebe, porque alguma coisa vai acontecer. A história em que Elias se encontra diz que, no capítulo número 17, Elias havia orado para que Deus cessasse a chuva ali. E durante bastante tempo, cerca de 3 anos e 6 meses, não choveu ali. Agora o cenário é diferente. Elias agora está orando para que Deus reverta aquela situação, para que Ele mande chuva. E isso, irmãos, era uma afronta, não era um desafio grande, porque Baal
era tido, não é, como o Deus do sol, responsável pela germinação, pelo crescimento da lavoura, inclusive pelo aumento dos rebanhos e fecundidade das famílias. Então as pessoas, quando plantavam a roça, aqueles que não é, são aqui agricultores, já trabalhavam na roça, sabe o anseio do sertanejo, da gente, quando, né, das pessoas, quando plantam a roça, para que a chuva venha. Naquela época, não sei se o seu Raimundo já foi dessa época aí da roça, viu, seu Raimundo? Naquela época, quando se plantava uma roça, as pessoas não ficavam pedindo a Deus, pelo menos no contexto aqui de Israel, para que viesse chuva, não. Eles pediam a Baal. Baal era o Deus da chuva, era o Deus do sol, da mandar, não é, o sol no tempo certo, a chuva no tempo certo, responsável para que a lavoura pudesse, não é, produzir bons legumes. E aí Elias estava agora diante de um grande desafio. Não chovia há muito tempo. O povo pedindo a Baal, orando a Baal, e Elias agora vai orar ao seu Deus, para que Deus pudesse mandar a chuva. 3 anos e meio, Deus reteve a chuva, e essa chuva gerou uma crise de fome e de miséria sem precedentes. Capítulo 17, versículo do 1 ao 7, diz o texto: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A fome, irmão, se estabeleceu. Elias foi sustentado pelo Senhor, mas a fome e a miséria se estabeleceu. Bem parecido com mais ou menos o que a gente encontra no cenário nosso atual, depois dessa crise da pandemia. Tanta gente aí passando fome. E esse então, amados irmãos, foi exatamente o momento para que Elias pudesse provar mais uma vez, não só que a sua fé era uma fé operante, que estava fundamentada num Deus Todo-Poderoso, mas que de Deus não se pode zombar. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja da Galácia, Gálatas 6, 7, diz assim o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Precisamos semear uma fé operante, a começar dos nossos corações. Mas não podemos zombar e desacreditar de que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, de que Ele continua reinando, de que Ele está diante de nós, e de que alguma coisa lá na frente há de acontecer, se nós começarmos a alimentar a nossa fé nesse Deus todo-poderoso. A gente fica imaginando que hoje em dia, com toda a meteorologia que a gente tem acesso à meteorologia, naquela época, Elias não possuía nenhum tipo de informação da meteorologia da região, do país, daquela localidade. Mas Elias vai e manda um recado ao rei Acabe, no verso número 41, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande chuva. Porque ele sabia o que estava fazendo, e sabia o que estava fazendo porque tinha uma fé operante, uma fé sobrenatural, que acreditava em um Deus, amados irmãos, que sempre está diante de nós para nos ajudar a vencer os desafios. Ele era um homem de fé operante. Já diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta, escrita à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, de uma fé morta para uma fé prática. Essa é a fé que o apóstolo Paulo está falando, não uma fé inoperante,
E aí uma vez eu lembrei aqui daquele cântico, né? Não olho as circunstâncias, não é? Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. De vez em quando eu coloco, não é? Nos grupos assim, um bracinho assim, a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. E é a força, inclusive, da nossa fé. Alguém já disse que a fé é como aquele pássaro cantando, mesmo em céus nublados. Isso porque Deus nunca disse que, não é? Já dizia o Max Lucado, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Por isso que vale a pena a gente continuar alimentando a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Santo Agostinho de Hipona, disse também que ter fé e acreditar naquilo que você não vê, a recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. É olhar lá para frente, é olhar para trás, olhar aquilo que passou, mas sempre focar na frente. Inclusive, um filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele disse alguma coisa muito interessante que eu fiz questão de anotar aqui. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Isso é fé. Olhar sempre para frente. E nós cristãos, olharmos para o alvo que é Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que para nós vencermos os desafios atuais da igreja, para os tempos atuais, é preciso uma fé operante. Como tem estado sua fé, amado de Deus? A gente não pode ter a fé, não é? Das pessoas lá fora, não é? Não estou falando de uma fé de se acreditar em Deus. Não, pastor, eu acredito em Deus. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Nós não estamos em uma época em termos uma fé de demônios, mas uma fé do profeta Elias. De um Deus que continua presente, que apesar do caos, ele continua agindo. De uma fé que nos levanta de manhã, mesmo cansados, e depois de uma semana de trabalho, dizer, vá para a igreja, venha para a escola dominical, porque alguma coisa boa acontecerá depois que eu sair da igreja naquela manhã. E para mim sempre é muito bom estar aqui. De uma fé, irmãos, que quando diante de nós temos responsabilidades colocadas para a gente servir a Deus, eu disse, eu vou abraçar e eu vou, porque a alegria do Senhor é minha fé e minha força. Aqui parafraseando, não é? Tentando colocar alguma coisa, mas é assim que a gente deve entender. Como tem estado a nossa fé? Precisamos, irmãos, de crentes que creiam que ser cristão implica não só em estar nos domingos à noite, salvo as exceções, não só participar dos cultos, vir assistir e ir embora para casa, como se fosse apenas um momento, enfim, de passatempo ou de lazer, dos finais de semana eu vou para a igreja. Mas que a gente venha para cá aprender o que é que o Senhor quer de mim. Por que é que o Senhor me trouxe aqui nessa igreja essa noite? O que é que Ele quer me dizer? E o pastor está falando, será se é apenas mais um sermão, dentre tantos sermãos pregados há 75 anos que essa igreja aqui existe? Oramos, ó Deus, oramos, não é? A Deus, pedindo a Deus de fato um reavivamento, e que comece de mim, não é? E que comece de uma fé que seja operante. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com o profeta Elias, vimos o verso 41, voltando aqui para o nosso texto-chave. Agora o verso de número 42 diz, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, curvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Uma coisa estranha que acontece aqui, não muito comum. Elias vai fazer uma oração, mas não da forma como seria assim o comum. Ele não pega uma cadeira como seria comum, puxa e se ajoelha ali, como a gente costuma fazer.
Diz aqui o texto que o profeta Elias meteu a cabeça entre as pernas e ali ele orou a Deus. Então ele não chegou à presença de Deus de uma maneira convencional, ou seja, não com auxílio de alguma coisa, mas ele ajoelhou-se, colocou o rosto entre as pernas. O que é que isso tem a nos ensinar, amados irmãos? É claro que o texto aqui não está ensinando que a partir de agora, nos cursos de oração, a gente tem que fazer desse jeito, não é? Orar, abrir as pernas, botar a cabeça entre as pernas, não. Há algo pedagógico aqui, há um ensinamento para nós. O que Elias fez era uma maneira atípica, mas tratava-se, amados irmãos, de um costume da mulher hebreia no momento em que ela iria dar luz aos seus filhos. No momento em que elas iriam dar luz a filhos, essa posição de abrir as pernas, curvar-se, não uma posição muito confortável, de sofrimento, facilitava o nascimento da criança, e Elias se comportou dessa maneira. Quando Nicole nasceu, eu funcionei como dolo. Lália teve um acompanhamento de uma doula, e eu estive todo o tempo presente. Quando a bolsa estourou, e nós fomos ao hospital, Nicole nasceu no Hospital da Mulher, lá em Recife, e eu estive presente do momento em que a bolsa estourou até o momento que Nicole nasceu. E eu vi, amadas irmãs, com o negócio não é fácil não. E Lália fazia, a doula pedia para Lália fazer uns exercícios, que era abaixar assim, ela tendo as contrações, já chegou com uma boa dilatação, mas ela fazendo aquelas atividades, o parto foi normal, não era fácil não. Suava, sofreu, sentia dor. Mais ou menos era o que acontecia quando uma mulher ia ter filho ali na época do profeta Elias. E Elias estava tentando representar esse sofrimento. Mas, amados irmãos, quando Nicole nasceu, eu me derramei em lágrimas. Eu comecei a chorar copiosamente. Eu fui tomado de um negócio assim, que eu não sei como foi aquilo não. Uma alegria, um prazer que... E Laila, do mesmo jeito também, que a gente esqueceu. A gente esquece a dor, a gente esquece naquela hora tudo, e a gente só glorifica a Deus e se alegra. É mais ou menos isso que Elias estava dizendo. O sofrimento, a dor, vale a pena pelos resultados que virão. Precisamos então orar, porque sabemos que os resultados virão. Então, essa maneira atípica tem isso a nos ensinar. Inclusive, Jesus disse que a criança, escrevendo lá no Evangelho, o evangelista João, no capítulo 16, verso de número 21, Jesus vai dizer, a criança é a recompensa no momento de dor e de aflição de uma mulher durante o nascimento do filho. Diz assim o texto, lá no capítulo de número 16, verso de número 21, Evangelho de João, a mulher quando está para dar luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Elias, amados irmãos, se colocou dessa maneira porque ele sabia que a recompensa viria, que sua oração seria ouvida e ele receberia o presente lá na frente. De maneira que Elias se apresenta aqui como de fato um homem de oração. Falamos sobre a fé sobrenatural, a fé, a fé perseverante que Elias tinha, a fé operante que Elias tinha. Mas podemos aqui também dizer, nesse segundo ponto, que Elias era um homem de uma intercessão perseverante também, determinada, audaciosa. Elias era um homem de oração. O próprio apóstolo Tiago, falando acerca do profeta Elias, ele vai dizer isso. Lá no capítulo 5, versículo número 17, Tiago vai dizer assim, orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E na continuação, o versículo número 18, diz que ele orou também, já de outra vez para que chovesse, e a chuva também caiu, e a chuva foi derramada. Uma intercessão perseverante, audaciosa, diante de um cenário de puro caos. Um desafio
que precisava, irmãos, de muita oração. Cabe aqui já mais uma aplicação deste ponto. Não existe uma outra maneira, amados irmãos. Se a gente quiser ver Deus agir em nosso meio, resolver os desafios, não é? Vencermos os desafios que estão diante de nós, se a gente não orar. Se nós não tivermos uma vida de oração. E eu peço perdão a Deus, porque eu tenho ainda orado muito pouco, irmãos. Deus tenha misericórdia de mim. Eu às vezes me vejo orando o tempo todo, mas parece que eu não estou orando. Parece que quanto mais eu oro, eu sinto que parece que existe uma necessidade ainda maior de orar. Eu sei que a gente que vive do ministério, que está o tempo todo conectado com o divino, não é, com o sagrado. Então, eu sei que a gente tem essa, assim, vamos por assim dizer, a facilidade de estar em contato com Deus. Eu sei que a correria dos irmãos, amanhã começa o trabalho, sai acordar cedo, levar a criança para a escola. E às vezes, irmãos, saber administrar esse tempo, para a gente poder ter um tempo de oração com o Senhor, é um desafio da igreja. Mas é um desafio que a gente precisa vencer, porque a igreja precisa, sim, de oração, precisamos muito orar. É desanimador quando a gente às vezes vem para o culto de oração, ainda que a gente entenda, não é, a dificuldade das pessoas, de muitas delas de se deslocar até aqui, e também diante do cenário de pandemia, que muita gente ainda se encontra com medo de vir à igreja, mas a gente como ser humano, e até como pastores, líderes, é desanimador quando a gente olha e vê pouquíssimas pessoas na igreja vindo para orar. E a nossa oração é que Deus encha a sua casa de pessoas que venham orar e buscar a Deus. Eu estava vendo aqui o tapetinho que as meninas fizeram, não é? Veja aí, Deus já falando, não é? Não é à toa, Deus já falando, tapetinho da oração. Não tem nada a ver com o islamismo, não é? Nem com o muçulmano que ora 6 vezes ao dia, anda com o tapete debaixo do braço, e de tempos em tempos ele para, coloca ali o seu tapete, tem uma bússola em direção a Meca, se volta ali, ele pode estar onde for, no trabalho, em qualquer lugar. Ele joga o tapete, se ajoelha e faz sua oração ali, se curvando ali, diante de Alá. Não importa onde eles estejam, a gente precisa aprender pelo menos essa parte dessa perseverança, dessa ousadia, e a gente dizer, não, esse é meu tempo de oração, você pode fazer isso no intervalo do almoço, do seu almoço no seu trabalho, pouco antes de dormir, antes de levantar. O certo, irmãos, que precisamos orar. Elias tinha uma fé operante. Elias era um homem de oração, uma oração também perseverante, determinada, audaciosa. Mas ele também, diante dos desafios, ele tinha outra coisa, uma postura também, irmãos. Uma postura determinada. Verso então de número 43, o texto diz, e disse ao moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta de novo, volta. E assim por 7 vezes. Qualquer pessoa, diante desse cenário agora que se apresenta aqui, nesse verso número 43, teria desistido. Elias disse, vamos orar e vai chover. E aí ele vai e diz àquele moço, sobe e vai dar uma olhadinha, ou seja, vá lá até o horizonte, olhe, e depois volte e veja como é que está a situação. Diz que por 7 vezes aquele moço foi lá, olhou, era uma distância, onde ele ia olhar, não é? Subir até o monte para olhar se tinha alguma nuvem de chuva, alguma coisa, algum sinal de chuva, e o moço voltava, Elias, não tem nada não. Volte lá de novo. O menino foi de novo. Voltou, não tem nada. Vá de novo. Voltou, não tem nada. Vá de novo. Voltou, não tem nada. Vá de novo. Vá novamente. Aquele menino podia dizer, você está ficando louco, é? Estou cansado, não vou mais, não tem jeito. Por 7 vezes aquele moço foi e voltou. Isso é o que, irmãos? Uma, não é? Perseverança determinada. Ser perseverante. Acreditar que alguma coisa vai acontecer, que vai ser possível.
E a gente fica pensando que uma coisa é ser perseverante, outra coisa bem diferente é uma perseverança determinada, como empreender um projeto, pré-estabelecer o tempo, de que aquilo vai acontecer, vai dar certo. Tudo isso são fatores importantes e Elias fez isso. Vá lá 7 vezes, não desista, continue, porque a minha oração está subindo ao trono de Deus e a resposta está chegando. Daqui a pouco, o Senhor se manifestará e derramará chuva, é uma questão de tempo. E aí no pensamento de Elias, eu acredito que ele pensava, eu só vou parar de buscar o Senhor depois que começar a chover. Elias foi um cristão perseverante. E esta também deve ser, amados irmãos, uma marca da igreja nos dias de hoje. A perseverança é um dos fatores muito determinantes para o progresso espiritual de todos nós. E aí a gente vai ver no verso 45 agora que, como resultado da perseverança, após a 7ª vez, diz que aquele mordomo disse ao profeta, verso de número 45, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então veja que depois de um tempo, a perseverança do profeta gerou resultado. E como resultado, após a 7ª vez, as chuvas começaram a cair. As nuvens de chuva começaram a se formar. E aí de pequenininho começou a se tornar grande, e veio grande tempestade. E aí a oração do profeta se confirmou. Todo projeto, irmãos, ele nasce pequeno. Não é? Ele nasce de um sonho. Lembro-me de Albert Sabin, o inventor da vacina de Sabin contra a paralisia infantil. Sonhou que um dia seria possível não ver mais crianças em cadeiras de rodas. E hoje somos frutos de alguém que sonhou e possivelmente o sonho começou pequeno. Thomas Edison, andando nas ruas de Nova York, viu a rua escura, tudo escuro, sonhou, não é, que um dia ver aquelas ruas iluminadas. E aí inventou a lâmpada elétrica. Martin Luther King, que bem sabemos, sonhou em um dia não ver mais a separação entre negros e brancos. E aí, né, aquela frase, I have a dream, eu tenho um sonho, de não ver mais essa, né, segregação racial. Sonhou. Felizmente a gente sabe que ainda existe hoje, mas todo pequeno projeto nasce, não é? Todo projeto nasce pequeno, nasce de um sonho, mas acima de tudo de uma perseverança. Santos Dumont, quem já viu a história de Santos Dumont, quantas vezes, né, perseverando, ele queria voar e fazia um avião e caía. Claro que os americanos atribuem, não é, a invenção do avião aos irmãos Wright, mas a gente acredita que o Thomas, o pai de aviação, Santos Dumont, é de fato o pai da aviação. Mas não sei se você já assistiu, quantas vezes ele tentou e caía e levantava de novo, o avião quebrava, aí, né, fez aquele 14 bis, até conseguir levantar voo, né, e conseguir voar. E aí, não é, nós hoje já temos, assim, andar de avião é coisa simples, né? Aqui já estão inventando até a possibilidade de um dia as pessoas estarem andando de avião como se anda de carro. Tudo nasce de um sonho. E para terminar, o verso de número 46 diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Nós temos aqui, irmãos, mais uma coisa importante para a gente vencer os desafios, é a autenticação divina. A igreja tem uma coisa que ninguém tem, a marca de Cristo, o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em todo Israel, não é? Como até os confins da terra, em toda a Judeia até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8.
nós temos a presença do poder de Deus sobre nós. Diz aqui o texto que a mão do Senhor veio sobre Elias, a autenticação divina para se vencer os desafios, ela está presente em nós. Isso, irmãos, tem um significado muito profundo, porque Elias, ele recebeu o poder para poder ver as coisas acontecerem. Diz aqui o texto que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os ombros e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O que foi que aconteceu? Elias recebeu de Deus o poder, saiu correndo ali na frente do carro de Acabe, no Monte Carmelo, até Jezreel. Irmãos, era uma distância de cerca de 40 quilômetros. Ele saiu correndo ali atrás daquele carro. Mas ele fez isso, irmãos, fortalecido pelo Espírito do Senhor. E Deus o abençoou, a mão do Senhor estava sobre ele. E a mão do Senhor aqui no texto é exatamente uma referência ao Espírito Santo. E ela é usada, inclusive, 6 vezes por Ezequiel para expressar como o Espírito de Deus veio sobre ele em revelação. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, verso 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, junto ao rio Quedar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor, Ezequiel 1, 3. O Espírito Santo de Deus, aqui nesse texto, o Espírito Santo simboliza a mão de Deus, e simboliza a mão de Deus sobre a igreja na terra. Disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 13, Evangelho de João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. A igreja, ela consegue vencer os seus desafios, porque ela tem a autenticação de Deus sobre ela, do poder de Deus, da unção de Deus. Lembremos que após a ressurreição do Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele disse aos discípulos, também em Atos capítulo 2, versículo do 1 em diante, eu queria ler aqui esse texto, bem interessante, Atos capítulo 1, capítulo 2, do livro de Atos, diz assim, a partir do verso de número 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Claro, não entrando aqui no mérito da questão teológica, do dom de línguas aqui, da questão das línguas, mas o que eu queria aqui ressaltar é que naquele momento, o Espírito Santo de Deus, como promessa daquilo que Jesus havia dito, desceu sobre a igreja. A igreja hoje está capacitada para vencer os desafios, porque tinha a autenticação, o selo do Espírito Santo. E eu finalizo meu sermão nessa noite dizendo que Elias, embora fosse sujeito às mesmas paixões que nós, foi um homem de visão, de fé, de coragem. E eu quero crer, irmãos, que há um grande barulho de uma chuva chegando por aí. E vamos fazer a nossa parte. Vamos orar. Vamos ter uma fé operante. Fé operante é servir, é trabalhar, não olhar para as circunstâncias. O que você faz hoje foi dado para você fazer, continue fazendo, não abra mão, não desista. Porque nós temos essa tendência de desistir das coisas tão facilmente. Mas tenha uma fé operante, persevere, seja audacioso, espere, porque Deus fará as coisas acontecerem segundo a sua santa vontade. Ele está preparando a igreja para isso. Que Deus em Cristo muito nos abençoe,
nós vamos ficar de pé e nós vamos encerrar com uma oração. Soberano e bendito Senhor, teu povo está aqui diante do Senhor, e nós temos vivido, ó Deus, tempos tão difíceis na tua igreja. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a termos uma fé operante. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas de oração, que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, pessoas que tenham uma oração audaciosa, uma presença, uma participação perseverante em tudo aquilo que a gente faz. Ó Deus amado e maravilhoso, nos ajude, ó Pai, porque a gente tem a presença do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre nós, que nos ajuda, que nos abençoa e nos capacita a fazer a Tua vontade. Amado Senhor, somos falhos e fracos, precisamos sempre do Teu socorro, mas queremos agradecer porque estamos aqui na Tua igreja servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E não nos deixa desistir desse grande desafio, de acreditar, ó Pai, que o Senhor há de agir em Tua igreja e fazer com que os desafios venham ser vencidos. Há um ruído de chuva se apresentando, e o Senhor está à frente, conduzindo, ó Pai, a Tua igreja, para que a gente possa ver o Senhor por meio de tudo aquilo que há de acontecer, das coisas que hão de acontecer no meio do Teu povo. Traz um avivamento sobre nós, traz um renovo espiritual sobre o Teu povo, os irmãos aqui presentes, traz os irmãos de volta para a igreja, tira de nós o medo da pandemia, de pessoas que ainda se encontram enclausuradas dentro de suas casas, com medo de sair, com medo de pegar ainda doença, com medo de morrer, mas que devagar o Senhor vai trabalhando nesses corações, e que a gente, com toda a responsabilidade e cuidado, possamos aproveitar as oportunidades que temos, se estamos tendo agora, por permissão dos governantes também, de nos reunirmos aqui, que possamos então aproveitar essas oportunidades. Livra, ó Deus, a cidade, o nosso país, de um acréscimo ainda maior de mortes por meio dessa pandemia, e nos liberta, ó Deus, desse cárcere do medo, desse cárcere de tantas enfermidades em que o povo se encontra, e que a gente possa voltar a Te cultuar com alegria, e quando isso acontecer, possamos lembrar que foi o Senhor, e sermos gratos ao Senhor, e termos motivo suficiente para estarmos aqui agradecendo ao Senhor. É a nossa oração, assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos ter o nosso momento de ofertório. O profeta Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, capítulo 3, versículo 10, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é um momento também de adoração a Deus, onde nós participamos desse momento de ofertório. Os visitantes aqui presentes não se sintam constrangidos, você não é obrigado a participar desse momento, a não ser que sinta o desejo de fazê-lo. Esse é o momento daqueles que são membros dessa igreja, que fizeram um compromisso com o Senhor no momento que se tornaram membros dessa igreja, de sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer ver em nós a nossa fidelidade quando assumirmos os nossos compromissos. Então, se você assumiu esse compromisso, é membro da igreja, participe desse momento, trazendo até o gasofilácio seu dízimo e suas ofertas, enquanto somos conduzidos pelo grupo de louvor. Quero estar
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Da cantina. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oi, oi, oi. Amados irmãos, nós vamos fazer a oração e depois encerrar com a bênção, tá certo? Antes, porém, quero só avisar que o acampamento que aconteceria, como costumava ser sempre, né, começando no sábado, terminando na quarta, foi mudado por conta do decreto de que na segunda-feira é ponto facultativo, então as pessoas vão trabalhar, as pessoas estarão indo estudar, inclusive vai ter aulas e tudo, para evitar a questão do povo sair pela rua, fazendo carnaval. Então o prefeito decretou isso.
E acompanhando aí o decreto municipal, o acampamento foi reduzido o seu tempo. Ele vai começar na sexta à noite do dia 25, sexta-feira à noite, e vai até o domingo à tarde. À noite, o encerramento do acampamento será aqui na igreja, com o culto. Então, a gente avisa que quem quiser fazer a inscrição do acampamento, procure a nossa irmã Sofia, tá certo? Sofia, ela está aí fazendo as inscrições. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar com oração e a bênção. E em seguida o pastor Armando ainda tem um aviso para dar. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, pela vida de cada um desses irmãos. Cuida deles durante essa semana. Cuida de seus familiares, daqueles que estão enfermos, passando algum problema. Vai até eles, cuida deles, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém. Pastor Armando vai dar uma